Bom, graças a Deus, irmãos, nós chegamos aqui à nossa última matéria do curso de Teologia Sistemática 2. Esse é o segundo ano e a gente está terminando com essa matéria Escatologia, a doutrina do fim dos tempos. E assim nós vamos levar durante todo esse mês de outubro e o mês de novembro, bom? Para a gente poder encerrar e fazer a nossa formatura, bom? A página do livro dos irmãos, página 59, bem? Escatologia, a doutrina do fim dos tempos. A gente vai começar falando sobre a brevidade do juízo final. A Bíblia cita pelo menos 7 juízos, por exemplo, dos anjos decaídos, das obras dos crentes salvos, do autoexame da consciência que devemos fazer antes da ceia do Senhor. Mas no juízo final será feito o derradeiro acerto de contas e absolutamente nada, em termos de verdade, escapará. Então, essa é a citação do Bastos. A Bíblia fala que Deus é juiz. Sendo Deus juiz por natureza, Deus ele vai fazer justiça. Essa é a interpelação de Abraão para Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Condenará o justo com o ímpio? Então essa é uma revelação de Abraão, na hora que ele está intercedendo por Ló. E para ele salvar Ló, ele precisa interceder por Sodoma e Gomorra. E ele fala que Deus é o juiz de toda a terra. Deus é naturalmente juiz, naturalmente. Deus não pode deixar de julgar todas as coisas, milimetricamente. E o que acontece? Existem pelo menos 7 juízos que a Bíblia fala, tem mais, né? Mas, por exemplo, o juízo dos anjos caídos. Aos anjos que pecaram, Deus não poupou, diz a carta de Judas e também a carta de Pedro. Aos anjos que pecaram, Deus não poupou, antes os reservou na escuridão para o juízo eterno. Não é que os anjos caídos já foram julgados, na verdade eles foram encarcerados, mas eles estão aguardando o juízo final. Os anjos caídos não foram julgados. Todas as pessoas que morrem e não passaram pelo juízo da cruz, ainda vão passar pelo juízo final. Quem já passou pelo juízo da cruz, já passou pelo juízo final. Bem? Então a cruz é o juízo final. Quando você e eu fomos até a cruz, nós antecipamos o nosso julgamento final. Ou Deus julga Cristo, ou julga a gente. Se ele julga Cristo, aí o que acontece? Cristo está julgado na cruz, e ele recebe a condenação. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O juízo do madeiro é uma maldição. Então aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós para a nossa salvação. O que acontece? Jesus é o juízo final para todo aquele que nele crê. O que haveria de acontecer comigo no particular, com os irmãos no particular, acontece com Cristo no particular. Agora o que fazemos nós? Para escapar da condenação eterna, vamos até a cruz, assumimos a cruz por fé, Cristo assume os nossos pecados, agora pronto, a gente se esconde em Jesus, não passamos mais pelo juízo final. O que é esse juízo final? É o acerto de contas, é o acerto no particular. Só tem uma maneira de escapar do acerto no particular, é nós termos um representante, e o representante é o Senhor Jesus. O que é a escatologia? A escatologia é essa ciência bíblica que ela estuda os últimos acontecimentos antes do juízo final, que vai acontecer no particular para aqueles que não passaram pela cruz. Essa é a escatologia. Ela vai se aplicar a dizer o que é que a Bíblia fala sobre os acontecimentos finais do mundo até o juízo final. E esse vai ser o objeto do nosso estudo, tá bem? Aí o que acontece? Nós vamos aqui estudar Apocalipse capítulo 1. Bom, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos partir desse ponto de vista aqui. Aí nós vamos ler uma palavra grega que é o taqui. Bom, taqui.
ou taquei, né? O sentido principal do termo taquei, ou a gente pronuncia também taxei, né? De táxi. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí os irmãos passam um traço aí na palavra brevemente, bem, que é o que nós vamos estudar. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então o que acontece? João, o último apóstolo, teve uma visão e um anjo apareceu para ele. Aí esse anjo ele veio assim, com uma rapidez muito grande. Quando o anjo ele vem nessa rapidez muito grande, é para dar um sinal de que é urgente. Deus tem urgência. Aí está escrito aqui, ó: eu convido você a se aprofundar no conhecimento das profecias do Apocalipse, porque o Apocalipse é o único tratado das Escrituras, dos 66 livros da Bíblia, é o único que detalha para nós o que vai acontecer nos últimos meses da Terra, antes da volta de Jesus. É o único. O livro de Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, livro de Daniel. A partir do capítulo 7 de Daniel, aí vai ter lá o chamado Apocalipse do Antigo Testamento. O Apocalipse do Novo Testamento é esse aqui, com seus 22 capítulos. Lá, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui, 22 capítulos. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 é chamado de Pequeno Apocalipse. Tá bem? Isso aqui são termos que a Academia Teológica utiliza. Pequeno Apocalipse, Mateus capítulo 24 e 25. Aí você vai ter também lá Marcos capítulo 13, 14, Lucas capítulo 21, mas o mais completo mesmo é Mateus 24 e 25, que é o Pequeno Apocalipse, o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, capítulo 7 até o 12, e aqui o nosso grande Apocalipse, são 22 capítulos. É o único livro das Escrituras que se dedica a falar o que vai acontecer nos últimos 42 meses de existência da Terra antes da volta de Jesus. Não é um livro fácil. Fosse um livro fácil, não haveria tanto enigma nele, tanta discussão, tanta divergência. É um livro difícil. O Apocalipse ele é um livro selado, tá bem? Ele é um livro selado. Ele não se abre para a compreensão da gente com facilidade. Só quem abre as revelações do Apocalipse é o Cordeiro, é Cristo. Só Cristo abre. Só Cristo conhece o conteúdo exato das profecias do Apocalipse, só Ele. Ele abre, Ele revela, mas o que significa revelar? Revelar significa que Ele vai velar de novo, tá bom? Isso que é revelar. Alguns tradutores, eles dizem que a revelação significa que Jesus está trazendo do oculto para a clareza, mas isso não é exato, tá bem, irmãos? Revelar significa que estava velado. O que é a vela? A vela ela era utilizada para pingar mesmo a cera, tá? Para poder selar as cartas. Então, como que se sela as cartas? Pega a vela, pinga ela vai pingando, né? Aí a cera da vela vai lacrando a carta. Está velado, tá bem? E o que é uma revelação? É pegar e repetir a cera da vela, repetir e deixar escondido de novo. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente pensa o seguinte: olha, eu vou ter aqui esclarecimento sobre o que vai acontecer no fim do mundo. Não é isso que acontece. O que acontece é que Jesus ele esconde mais um pouco as coisas que vão acontecer, de tão importante que é. É muito importante porque sela o fim do mundo. Sela. Acaba o fim do mundo. Aí eu fico frustrado porque eu leio, estudo e não consigo compreender. Como é que eu vou compreender? Aí nós vamos para o capítulo de número 5. Cordeiro no meio do trono. Aí é dito para o profeta: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você vê que existem 7 selos.
quer dizer que não é para ser lido, não é para ser entendido. São 7 selos, é um sobre o outro. É muito importante estudar a escatologia e ficar com humildade diante de Deus, pedindo: Senhor, quando serão essas coisas e quando será o sinal da sua vinda? Pergunta dos apóstolos em Mateus capítulo 24. É tão importante que Deus selou. Deus selou de uma tal maneira que são 7 selos e ninguém abre, a não ser o Cordeiro. E o Cordeiro só abre no céu, o Cordeiro não abre na terra. E o Cordeiro abre nos céus, aparece a cena, são mais de 42 visões que João tem, 42 visões, tá, irmãos? Ele tinha visões, visão no céu, ele não tinha visão na terra, são visões no céu. E na hora de colocar no papel? Na hora de colocar no papel ele tinha que usar a linguagem humana que ele tinha. Aí ele vai dizer: eu vi um semelhante a, parecido, algo que lembra, mas não é exato aquilo. Ele está usando uma linguagem humana para falar das visões que ele tem no céu. Só que nós sabemos pelo apóstolo Paulo, segundo a carta aos Coríntios, capítulo de número 12, que as coisas que acontecem no céu são inefáveis, que o homem não tem vocabulário na terra para traduzir o que acontece no céu, não tem. Por isso a gente fica perdido. A gente se aproxima, mas ao mesmo tempo que a gente se aproxima, a gente sabe que a gente só tocou, a gente não vai conseguir segurar. Você toca, mas você não segura. Mas a gente vai fazer uma tentativa. Escatologia é isso. Muitos alunos eles perguntam para mim: professor, qual que é a sua escola escatológica? O que o senhor crê? O que o senhor defende? Como que você ensina? E aí eles me colocam em saia justa, porque eu ainda sou um estudante. Nessa matéria eu sou estudante, né? Não está definido. Eu creio, vou passar para os irmãos aqui algumas coisas que eu creio, mas ainda estou estudando. Então a gente vai trabalhar algumas palavras aqui, tá bem? Então, logo de início, o profeta João utiliza um termo grego, takei, tá? Ou taxei, cuja origem está no radical taxos. O que é o taxos? Significando rapidez, velocidade, ou seja, feito com rapidez, rapidamente, conforme apropriado para a situação particular. Esta palavra, né, ela foi traduzida no João Ferreira de Almeida como brevemente. Então a gente leu aí, eu pedi para os irmãos inclusive gravarem, né? Revelação de Jesus Cristo. A revelação é de Jesus, é sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus, tá? Então é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus entregou a revelação para Jesus, ou autorizou Jesus, para mostrar aos seus servos, que somos nós, as coisas que rapidamente devem acontecer. Aí está escrito aí, brevemente, né? Então, expressamente devem acontecer, ou prontamente devem acontecer. O fato é que estamos diante de uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que denota pressa, onde Jesus Cristo revela um abreviamento acerca do juízo final vaticinado para a humanidade. Então, tem um comentário aí para os irmãos lerem, tá bem? Adei genestai, que devem acontecer brevemente. A palavra dei indica uma necessidade que Deus controla. O aoristo do infinito é afirmativo a fim de abarcar o tempo do início ao fim. O que significa taquei? Deus está segurando aqui, ó. Tudo que tem que acontecer, Deus está segurando, está na mão dele. Já aconteceu? Não. Por que Deus está acontecendo? Porque na hora que Deus fazer isso, ó, abrir a mão, aí acontece rapidamente. Sabe a nossa palavra táxi? A nossa palavra táxi significa pressa. O que é um táxi? É um carro que você pega e você está com pressa. Então a ideia é essa mesmo, você aponta o dedo, o táxi aparece, você entra nele e ele te leva rapidamente ao seu destino. Então o Apocalipse ele começa a revelar para a gente o seguinte: olha, o que há de vir, virá, mas ainda não veio, está seguro na mão de Deus. Deus segura e ele lacrou em 7 selos, é para ninguém ter acesso, nem os anjos que estão nos céus. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, só o Pai. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. O pessoal especula se hoje Jesus sabe, se não sabe, né? Então a gente vai ficar com o texto. O texto diz: daquele dia e hora está seguro na mão de Deus.
Ninguém sabe, só Deus sabe. Está seguro, está lacrado abaixo de 7 selos. Só o Cordeiro pode deslacrar os 7 selos. Só que o Cordeiro tem que ir até Deus, porque se ele não for até Deus, também ele não vai saber. É Deus que vai entregar a revelação para Jesus Cristo. Uma vez que Deus abriu o segredo, aí 42 meses vai cumprir todas as profecias. Aí, meu ponto de vista particular, estava como professor, não como mestre, tá? Não como dono da verdade, mas o meu ponto de vista particular é que esses 42 meses são literais, tá bem? 3 anos e meio do governo do anticristo. Porque o governo do anticristo é o último governo da terra. É o que vai encher a terra. Ele vai dominar todos os homens. É o Apocalipse capítulo 13. Porque o dragão é lançado para a terra, no capítulo de número 12, o dragão é lançado para a terra, o diabo, ele perde o status dele de principado e ele é lançado na terra, o lugar de habitação dele agora é na terra. O Apocalipse diz: ai de vós, os habitantes da terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E a Bíblia dá o número de meses, 42 meses, tá? Que são 3 anos e meio aproximadamente. O que acontece? Do meu ponto de vista, Deus está segurando por causa que os 7 selos eles demoram 42 meses. Em 42 meses rompe-se os 7 selos, toca-se as 7 trombetas e são derramadas 7 taças da ira de Deus. É muito rápido. Brevemente significa isso, com muita ligeireza. Deus está segurando. Ainda não é a hora, tá, irmãos? Não é a hora da grande tribulação, como a gente chama, né? O que é a grande tribulação? É o governo do anticristo. Isso aí é chamado de grande tribulação. Tempo de angústia para Jacó, dizem os profetas, porque é nesse tempo que vai acontecer aí uma opressão muito grande, porque o anticristo vai se levantar da nação de Israel. O anticristo é judeu. Nós não sabemos se é judeu de Israel ou se é judeu de uma das nações. Por quê? Porque o Apocalipse revela para nós que ele levanta com 2 naturezas o anticristo. Uma natureza religiosa e uma natureza política. Muitos intérpretes da Bíblia dizem que são 2 bestas, um falso profeta e um anticristo. Qual que é a linha que eu sigo e eu proponho para os irmãos seguirem? Que é uma besta só. Por quê? Porque o Apocalipse ele fala de 2 bestas, uma sobe do mar e uma que sobe da terra, e fala de um dragão também, de um dragão. Mas o Senhor Jesus só fala de um anticristo, tá? Jesus falou só de um anticristo. Aonde que Jesus falou do anticristo? Ele falou no Evangelho de João. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome, a este aceitareis. Ali Jesus está falando de um anticristo só. O livro de Daniel também só fala de um anticristo, que é a fera que sobe do mar. Essa fera ela tem 4 cabeças que são apresentadas lá para o Daniel. É uma fera, também tem um aspecto dantesco, horripilante. Então Daniel também fala de um anticristo só. E o apóstolo João também fala de um anticristo só. Ele fala que ouvistes que vem o anticristo. O apóstolo Paulo também fala, né, que se levantará o homem da iniquidade, um anticristo só. Paz do Senhor. Então o que acontece? Regra da hermenêutica, tá? Isso aqui é regra de hermenêutica, paz do Senhor. A regra da hermenêutica fala que você tem que ajuntar o montante das escrituras para interpretar o particular. Você tem que ver o contexto. Se toda a Bíblia fala de um anticristo só, o que eu vou fazer com as duas bestas que aparecem no Apocalipse? Eu tenho que interpretar essas duas de acordo com o contexto geral. Se todo o contexto está falando de 2 bestas e só uma passagem, se todo o contexto fala de uma besta ou de um anticristo e o restante, e o Apocalipse fala de 2, eu tenho que entender que ali são 2 bestas e contrariar o restante das escrituras, ou eu tenho que ficar com 2 naturezas do anticristo. Eu fico com as 2 naturezas. E é assim que eu ensino para os irmãos. É um anticristo. Esse anticristo ele vem com 2 naturezas. Uma natureza religiosa, vai ser um líder religioso. Só que ele não é um líder religioso igual o Papa, sabe? Ou o Dalai Lama, ou o Ayatollah, ou o Rabino.
Ele não é um líder espiritual de uma religião. Ele vai ser um líder espiritual pela influência espiritual que ele vai exercer sobre todo mundo, um poder espiritual. O anticristo vai ter um poder espiritual de exercer encantamento sobre as pessoas, doado pelo diabo. Por quê? O livro de Daniel chama o diabo de o príncipe das fortalezas. Então, por ele ser o príncipe das fortalezas, ele vai fortalecer o anticristo espiritualmente. Não é só adotar o anticristo, tá bem? É dar a natureza dele, de Satanás, para um ser humano. É isso que diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. Ele é o filho da iniquidade. Filho da iniquidade. Ele vai dar a natureza dele para um ser humano. A natureza. Aí o Apocalipse ele nos espanta dizendo o seguinte, que ele vai passar por um processo, esse anticristo, ele vai passar por um processo em que ele vai ser ferido de morte e vai ser curado. Então ele volta dos mortos, ele volta à vida, né? Parece que ele morre mesmo, esse anticristo. A gente não sabe se é um atentado, se é uma morte, alguma coisa espantosa acontece com ele. Ele morre, mas ele volta dos mortos. E quando ele volta dos mortos, ele volta com a natureza de Satanás. Satanás doa a vida dele para esse mortal. Isso não é estranho também, por causa que isso é muito comum nos mitos. Também os mitos falam da volta dos mortos, dos heróis. Os heróis morrem e voltam. Aí quando eles voltam com a natureza do Deus que ressuscitou eles, que trouxe ele de volta. Por isso que é um mistério. Se fosse fácil, meus irmãos, estava decifrado, não era mistério, tá? É um anticristo só, vai ter um poder religioso, espiritual, de influência sobre toda a terra. Apocalipse diz, Apocalipse 13. Toda a terra faz com que grandes e pequenos adorem a imagem da besta, que estava morta e voltou à vida. É o que diz o texto bíblico. Estava morta e voltou à vida. Cuja ferida mortal foi curada. É o que está escrito, tá? Ferida mortal ali foi ferido de morte mesmo. Não é simbólico, tá bem? É histórico, é literal. Vai acontecer. Esse é meu ponto de vista, é o que eu defendo. E ele tem duas naturezas. Uma que é religiosa, espiritual, de influência espiritual, e outra que é de influência política. Ele vai ser um governante mundial. E ninguém vai conseguir resistir ao governo do anticristo, porque está escrito que ele vai governar sobre todos, tá bem? Ele é a quarta-feira do Apocalipse de Daniel. O Apocalipse de Daniel fala que se levantariam 4 reinos mundiais sobre a terra. Aí o primeiro reino mundial era a Pérsia. O segundo reino mundial era a Grécia. Terceiro reino mundial era Roma, e o quarto reino mundial é o governo do anticristo. Está em Apocalipse capítulo 9, tá? Apocalipse capítulo 7 também aparece. Está também na estátua de Nabucodonosor, bem, o sonho da estátua de Nabucodonosor. O que nós temos certeza que vai acontecer um governo mundial do anticristo, certeza escatológica. O anticristo vai se levantar. O apóstolo João falou: ouvistes que foi dito que vem o anticristo na última hora, e já chegou. Só falta o anticristo se levantar mesmo. Cenário para isso tem, mas ainda não é a hora. Por quê? Porque é um segredo de Deus. Quando for levantado esse filho da iniquidade como líder religioso, diz o apóstolo Paulo, ele vai se assentar como Deus no templo de Deus e vai ser adorado. Apocalipse 13. E vai ser adorado, e todos dirão: quem é semelhante à besta? Vão se admirar do poder de influência espiritual que ele tem. Ele tem um poder espiritual de convencimento sobre as pessoas. E quem pode lhe resistir? Porque quem resiste a ele, aí ele usa o poder político. E o poder político dele é para matar as pessoas. Ele faz com que sejam mortos todo aquele que não aceitar o sinal dele. E o sinal dele está revelado também na bandeira de Israel. É a nacionalidade israelita, tá bem? Esse é o sinal do anticristo.
é ser israelita, tornar-se um israelita. Não um israelita do tipo povo bíblico, tá? Mas um adorador da nação de Israel, um seguidor da bandeira de Israel, das políticas de Israel, não o Israel de Deus, mas o Israel que vai governar durante o período da grande tribulação. Por isso que é chamado de tempo da angústia para Jacó. Bom, eu vou dar uma paradinha para os irmãos fazerem as suas perguntas, porque aqui a gente já começa o nosso extrato de escatologia, tá bom?